O relógio lá está certo, são 10 para 11. Está certo o relógio? Então é na boa. Está meio longe de chegar daqui lá, minha vista já não está muito. Eu comecei lendo numa Bíblia bem pequena, não dava metade dessa aqui. Nossa, era bem pequena mesmo. A Bíblia o tempo foi passando e a Bíblia foi aumentando. Ó, já estou na letra gigante, agora já estou vendo uma extra gigante. Aí depois vai ser só um óculos mesmo, né? Mas enfim, o tempo vai passando e a vista ela vai enfraquecendo um pouco, né? Tanto você lê e tal. Mas vamos lá, abra a tua Bíblia em Daniel. Abra a Santa Bíblia no livro de Daniel, você que trouxe a espada de 2 fios. Daniel é um homem que orava muito, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que Jesus citou o livro de Daniel e pediu para quem lê entendesse? Por que Jesus deu uma ênfase especial dizendo quem lê o que falou o profeta Daniel entenda? Por que Jesus gostaria que eu e você entendesse o livro de Daniel? Fabiano, qual o motivo que Jesus gostaria que a gente entendesse esse santo e poderoso livro? Sabem por quê? Porque o livro de Daniel é um livro cheio de decreto. No final, não vai ter um decreto contra o povo de Deus? O livro de Daniel é cheio de decreto de morte. É ou não é? Se adorar Dario, se não falar só com Dario, vai para a cova dos leões. Se não se ajoelhar para a estátua, o que acontece? Vai para a fornalha de fogo, decreto de morte. É um livro cheio de decreto de morte. No final dos tempos, vai ter um decreto contra o povo de Deus. É um dos motivos que Jesus quer que entenda esse livro. Daniel, capítulo 6. Fecha teu olho e vamos orar mais uma vez, para que o Espírito Santo venha possuir totalmente a nossa mente, para que nós seja totalmente desligado das coisas que não são necessárias e ligado totalmente na palavra do nosso Deus. Nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estamos aqui, por amor de Jesus, Pai. Te agradecemos muitíssimo, Senhor, muito, muito mesmo, por esta abençoada manhã, no teu santo dia, poder abrir esse poderoso livro, Pai, tua palavra, e meditar um pouco nos ensinamentos aqui, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor conquistou o nosso coração, novamente nesta manhã, para nos trazer aqui, Pai. Tem pessoas, Pai, que não veio aqui, talvez por negligência, Pai. Que o teu Espírito perturba essas pessoas, que o Senhor mostre para elas que elas não tomaram a decisão certa. Aliás, foi a decisão errada de ficarem em casa, Pai. Talvez por negligência. Talvez não tenha alguém aqui porque está no hospital, às vezes não está bem de saúde. O Senhor o abençoe, Pai, que receba a tua bênção e a tua paz, Paizinho. E que o Senhor nos dê a graça, Pai, nos dê o privilégio, nos dê o prazer e o poder de perseverar até o fim, Pai. E o fim está próximo, muito próximo. A tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Paizinho amado, nós queremos perseverar, insistir, Pai, trilhar os teus caminhos até o fim, em nome do nosso Senhor Jesus, e pelo sangue que Jesus derramou na cruz, é que nós te pedimos, te agradecemos e te adoramos nesta manhã. Amém. 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 Então, irmãos, no capítulo 5 de Daniel, mas não é o capítulo 5, tá bom? Fique ali no capítulo 6. Eu só vou fazer uma breve explicação. No capítulo 5 de Daniel, está acontecendo uma festa de orgia, uma festa de bebedeira, de tudo quanto é coisa que não presta. Aí, quem está vindo, que está marchando e quem está invadindo a cidade, são os medos e os persas. E eles entram e matam o neto de Nabucodonosor. Aí Dario se senta no trono, né, dos medos. E é interessante que quando um reino vencia outro, o que eles faziam com os políticos que estavam no poder? Era deposto, muitas vezes era até enforcado, é ou não é? Mas jamais você, né, um reino ia vencer o outro e deixar os ministros, né,
de um outro reino ministrar junto. Mas com Daniel foi interessante, que no capítulo 6 diz assim que Dario olhou para Daniel, no capítulo 6 pensou, esse homem é diferente, veja lá, Daniel 6, verso 1, pareceu o quê? Bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles quantos presidentes? 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê? Excelente. Um espírito o quê? Excelente. É acima de bom. Dario olhou para aquele ministro, ele já estava lá em cima, né? Ali entre os 3 presidentes tinha 100 e tantos, né? Que vinham prestar conta para Daniel e para os outros 2. Agora Dario olha para Daniel e diz, opa, mas esse homem é diferente. Tem um espírito excelente nele. Sabe qual que era esse espírito? O Espírito Santo. Daniel tinha o Espírito Santo. Agora veja o verso. E o rei pensava em estabelecer Daniel sobre todo o reino. Por que o rei pensava em fazer de Daniel o primeiro no reino? Somente ele ia ser antes de Daniel. Porque nele tinha um espírito excelente. Verso 4. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos coisa alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos aonde? Na lei do seu Deus. Sabe o que eles fizeram, meu irmão Sebastião? Eles vasculharam o computador de Daniel. Eles clonaram o celular de Daniel. Eles tinham acesso a todas as mensagens que Daniel recebia. Eles vasculhavam o escritório de Daniel. O que ia acontecer com você se alguém pegasse teu celular para vasculhar, aliás, não precisava pegar, clonasse e tivesse acesso a todos os conteúdos que você assiste? Será que não ia encontrar nada também, como não encontraram em Daniel? Não sei, a resposta é para você mesmo, tá bom? Imagine colocar alguém, um espião, para espiar a vida de Daniel. Vasculhar o computador de Daniel, os e-mails que Daniel recebia, as mensagens que ele recebia. Não conseguiram encontrar nada. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Tudo que Daniel assistia, tudo que Daniel recebia, tudo que ele fazia, se não era sobre o reino que ele estava ajudando a comandar, era mensagens de Deus, do Senhor. E esses homens ficaram com inveja. A inveja é um pecado terrível, né? Eu não vou me deter muito aqui, mas vocês sabem, né, que a diabetes também é uma doença silenciosa. E eu perdi meu irmão mais velho morreu de diabetes, também colesterol, mas se descuidou muito. Ele era dono de um bar lá no Paraná. Se descuidou com alimentação, com bebida, e quando viu a diabetes, colesterol, tudo muito alto, ele levou ele. Não teve tratamento. Tirou a vida dele. Jesus deu a graça dele ir na igreja, assistir, não tomou decisão. Falou que ia decidir, mas não sei, Deus sabe os últimos minutos dele. Mas a diabetes, ela é silenciosa, ela não é? A doença é silenciosa. E a inveja também é um pecado silenciosíssimo, que a pessoa quase não percebe. Foi um dos pecados que tirou Satanás do céu, ele tinha inveja de Jesus. E aqui ficaram invejosos, e fizeram uma pesquisa profunda, fizeram uma investigação na vida de Daniel. Se fosse feita uma investigação em sua vida,
na minha vida, profunda, como foi feito na vida de Daniel, será que eu não ia encontrar nada? E não encontraram. E eles falaram assim: nós não vamos encontrar nada, a não ser na lei do Deus deles. Agora verso 7, acompanhe comigo. Todos os presidentes do reino, verso 6. Então os presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Verso 7. Todos os presidentes do reino, para aí, todos mesmo? Mentira, Daniel não estava lá? Daniel não estava nessa reunião? Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja o quê? Lançado aonde? Na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Por essa causa o rei assinou a escritura e o interdito. Aqui a questão era adoração. Quem adorar durante 30 dias? Só o rei? Falar só com Dario? No final dos tempos vai ter um decreto também. Quem vamos adorar? Quem vamos obedecer? E agora, Daniel orava, e muito. Agora veja aqui no verso 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém. Quantas vezes? 3 vezes por dia se punha de joelhos diante do seu Deus, como o quê? Costumava. Olha só, pensa um pouco comigo. Saiu um decreto. Quem pedisse, fizesse petição a qualquer Deus, a não ser Dario, ia ser lançado na cova dos leões. E estava carimbado com o carimbo do rei. Daniel foi orar e ficou com a janela aberta. Não seria melhor Daniel ter fechado a janela? Irmão Sebastião, não seria melhor? Se fosse você, fecharia a janela ou não? Fecharia. Ficava escondidinho? Era melhor? E daí ninguém ia te ver, né? Então por que Daniel, quando chegar no céu, se Deus me der a graça, em nome de Jesus, eu quero dizer: Daniel, por que você não fechou a janela para adorar a Deus? Estava na mesma? Aí os caras não iam ter sondar lá. Era costume de Daniel. Não porque saiu um decreto, Daniel se desesperou: meu Deus, eu vou... Se você deixar para se preparar nas últimas horas, não vai conseguir. Daniel tinha costume de orar 3 vezes. Como será que era a oração de Daniel? Você já parou, irmão Sebastião, para pensar como ele orava? Devia estar angustiado, né? Porque ele sabia que tinha as feras, os leões, esperando ele. Mas ele não deixou de adorar a Deus. A questão aqui desse decreto é adoração. Ou adora a Deus ou a Dario durante 30 dias. Se você adorar a Deus, você vai para onde? Para a cova dos leões. No Apocalipse tem um decreto, que quem não adorar a besta não vai poder comprar nem vender. Primeiro, depois vem o decreto de morte. No capítulo 3 de Daniel, é levantada uma estátua, e quem não adorasse ia para onde? Para a fornalha de fogo. Só que Jesus entrou junto. No final dos tempos, quem adorar a besta vai ir para o fogo. É igualzinho, é paralelo. Só que Jesus não vai entrar junto. Quem não adorar a besta no final dos tempos vai ir para o céu. Amém? Amém. Quem adorar a besta vai ir para o fogo. Agora inverteu, entendeu? Lá era quem adorasse a estátua ficava de boa com o rei. Ficou 3 homens de pé, foram para o fogo. Jesus entrou junto. Agora, no final dos tempos, os que adorarem a besta vão ir para o fogo e Jesus não vai entrar junto. Vão ser destruídos. Não só eles, a besta, os profetas, vai tudo para o fogo. Mas aqui, então, agora Daniel, 3 vezes ele está orando. Ele não continua se jogando. Talvez ele orasse: Senhor, me livra, me ajuda, me dê poder, me abençoa, me dê força, me dê fé, angustiado. E os caras lá sondando e tiravam uma foto com o celular. E iam lá e mostravam.
se reuniam, né? Aqui Daniel orando de manhã. Aí de meio-dia alguém sondar, Daniel estava lá. Todo dia a mesma coisa, Daniel não deixa de orar. E foram tirando fotos de Daniel. Agora tem umas provas para mostrar para o rei. Vamos levar lá. Você leva com o teu celular. Vamos mostrar as fotos de Daniel orando. E eles chegam lá. E veja então agora o verso 11. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus. O que é suplicar? Você já suplicou a Deus? Já orar é falar. E o que é suplicar? Eu vou contar para vocês. Lá no Paraná uma vez fizeram uma cilada para me matar. Eu não estou grato a Deus, por isso eu sou feliz. Não é porque tivesse dinheiro ou muita saúde. Pelo contrário, eu tenho problemas de saúde. Eu tenho varizes enormes. Estou esperando a operação. Tem que ganhar essa operação. A perna corre risco de trombose. Trombose é meio complicado, né? Se der, periga até matar. Mas Jesus já me livrou da morte. E eu sou feliz não porque eu fosse cheio de saúde. Tenho meus problemas de saúde. Não porque eu fosse cheio de dinheiro. Mas Deus é tão bom comigo. Eu vou contar bem rapidinho aqui. Uma vez fizeram uma cilada para me matar lá no Paraná. E a gente pensa, às vezes você está pensando, será que esse negócio aconteceu mesmo com Daniel? O mesmo Deus que cuidou de Daniel cuida de mim e de você. Deus já me livrou da morte real mais de 5 vezes. Vou contar uma aqui agora. Um dia lá no Paraná tinham feito uma cilada para me matar. E eu cheguei em casa, era de tarde, depois do trabalho, eu estava com uma angústia muito grande. Angustiado. E eu cheguei em casa e caí de joelho. E orei, falei um monte para Deus. Me livra, o que está acontecendo? Me ajude, me perdoe, me dê força, me livra, o que vai acontecer? O Espírito Santo estava agindo, dizendo, Miguel, vai acontecer alguma coisa. Você liga, você toque. Orei, eu saí, fui. Era uma pequena cidade, eu passei a cidade, cheguei num posto de gasolina, tinha uma lanchonete, eu fui lá no banheiro, me ajoelhei de volta, a angústia continuava. Eu caí de joelho, falei com Deus angustiado, clamei a Deus, Senhor, me ajude. Agora sem voz, porque era um banheiro de posto. Clamei a Deus, orei ali só em pensamento, saí dali, peguei uma estrada, desci, tinha que passar, tinha um mato, um pequeno mato. Ali tinha, dentro daquele mato, assim, eu peguei e saí daquela estradinha e entrei dentro daquele mato, tinha lua, luar. Eu caí de joelho, olhando para o céu, estava bonito, uma noite enluarada. Ali eu clamei com força. Falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, me guarde, me livre. O que está acontecendo? Por que eu estou assim? Eu percebi que algo tinha de errado. Clamei a Deus, minha angústia com o coração aberto a Deus. Deus fala, né? Clama a mim no dia da angústia. Já leu isso no Salmo? Que eu te ouvirei e te livrarei. Amém? Clamei de joelho. E passei uma favela, e quando eu estava descendo uma descida, veio um carro e freou as 4 rodas, e um cara com um revólver, irmão Sebastião, assim, mirando para mim, queria tirar minha vida. Deus não deixou ele atirar, amém? Você não ia estar aqui hoje de manhã. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões, Ele é capaz de não deixar uma pessoa te dar um tiro, e eles iam me matar, estavam decidindo me matar. Eu vou contar algo para você que talvez você nem acredite tanto agora, mas não tem problema. Não tem precisão de vir na beira negra e inventar aqui para você. E chegou um deles e me deu um soco, e era um homem forte. E eu estava livre, e ele estava livre, e ele estava bem posicionado. E me deu um soco, porque na boca do estômago te paralisa, né? Te tira, você cai, né? Pasme, só encostou. Só encostou. Ninguém segurou o braço de um homem forte. O anjo de Deus segurou, amém? Amém. Só senti que encostou assim, ó. Não tiveram o prazer e nem o poder de me fazer nada. Porque o Senhor, Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos de Deus estavam comigo, amém? Amém. Fui livre, pela graça de Deus. Mas aqui Daniel não foi livre. Verso 12. Se apresentaram ao rei a respeito do interdito e disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse a petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não
faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes o quê? 3 vezes, olha, sabiam bem, eles tinham pesquisado bem, né? Eu não falei para vocês que eles tinham sondado Daniel cedo, meio-dia e de tarde? Antes, 3 vezes se ajoelha, 3 vezes por dia faz as suas orações. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Determinou consigo mesmo livrar a Daniel até o pôr do sol. Se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, pela segunda vez eles vêm: sabe, rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Vieram pela segunda vez e disseram: ó rei, você sabe que a lei dos medos e dos persas, uma vez assinada pelo rei, carimbada pelo rei, não se pode revogar. Então, no verso 16, o que o rei fez? Ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu o quê? Continuamente serves, que ele o quê? Até o rei pagão reconhecia, via pela fé, que Daniel servia a Deus só no sábado. Olhe para mim. Olha aqui para mim. Você tem servido a Jesus continuamente como Daniel? Ou é só no sábado que você pega a tua Bíblia? Aqui eu pego a minha Bíblia e venho à igreja. Você tem adorado os Joanides? Não responda. O Joanides é muito amigo meu. Aliás, tem muitos amigos aqui. Joanides é para você, não responda. Você tem adorado Jesus continuamente? A Bíblia diz que Daniel não adorava só no sábado. Aquele rei, ele sabia que Daniel o adorava Jesus continuamente. Então ele disse assim: pode ser que o teu Deus, Daniel, que você adora, que você serve continuamente, te livre dos leões. E Daniel foi lançado. Veja agora o verso 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-se o rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. O verso 18 é um clássico, diz assim, ó: então o rei se dirigiu para onde? Passou a noite inteira comendo e bebendo? Hã? O que ele fez? Em jejum, e o que mais? Não deixou trazer a presença dele, o quê? Não quis saber de música, e o que mais? Passou a noite toda acordado. Nos palácios tinha aquelas bandas, né, que tocavam. Imagine comigo, a Bíblia diz que ele não aceitou que tocasse música. Imagina, o rei suava, o rei tremia, ele tinha enjoo no estômago, ele estava sofrendo, porque ele sabia que ele jogou um inocente nas covas dos leões, e ele estava passando mal, ele precisava tomar remédio, e de repente ele encontra, a banda vem tocando no palácio, tira lá, não quero música, tira aí do palácio, não quero saber de música. E o rei está nervoso, e ele vai e entra no quarto real, veste o seu pijama real, deita na cama real e não consegue dormir. E sabem por quê? Porque ele não tinha paz. Daniel é lançado numa cova suja, fedida, e ele fica em paz, porque quem estava com ele? Jesus estava com ele. Os anjos de Deus estão ali. Você lembra uma vez que Jesus levou Pedro, João e Tiago no monte para orar? E desceu Moisés e Elias falar com Jesus, os anjos desceram ali. O clima era tão bom, mas tão bom, que Pedro falou assim: Senhor, como é bom estar aqui. Eu vou fazer uma cabana para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Uma vez nós chegamos numa casa com um pastor chamado Heber, ele foi pastor aqui nessa igreja, e tinha acontecido uma briga com os vizinhos, e nós fomos fazer uma visita para um casal que eu estudava a Bíblia, e esse casal estava nervoso, porque eles tinham brigado, vizinho tentando fazer o mal para eles, bem no dia da visita, e nós ficamos ali. O pastor Heber abriu a Bíblia, conversamos sobre a palavra, oramos antes de sair. Dali uns dias eu voltei, sabe o que eles falaram? Miguel,
Ficou uma paz tão grande aqui em casa, mas tão grande depois que vocês saíram. Amém? Amém. Aonde o Espírito Santo está, aonde Jesus está, onde os anjos estão, a paz. Daniel tinha paz, não porque ele tinha uma cama bonita como o rei, não porque ele tinha um travesseiro bom, um colchão bom, não, Daniel não tinha nada disso. Talvez achou um pano velho ali, jogou e dormiu, mas porque ele tinha a presença de Jesus com ele tinha o Espírito Santo. E aquele rei não conseguia encontrar paz. Eu imagino agora aquele rei deitado na cama real, dentro do quarto real, aí vem alguém e batem. Não, bateram mais de leve, né? Porque o rei estava nervoso, ele podia mandar enforcar a pessoa, né? Quem é? Pergunta. Hora do seu café com bolacha. Eu não quero comer, leva para lá. Tira daí. A Bíblia diz que ele deve passar a noite inteira em jejum. Aí anoitece um pouco mais. Chega alguém. Quem está aí? Hora do seu jantar. Fizemos com leitão a pururuca. Tira para lá, seu leitão. Não quero saber de comida. Eu não quero comer essa noite. Leva, eu não quero saber de nada. Foi assim. Não adianta estar numa cama real, dentro de um quarto real, mas está sem Deus. O melhor lugar do mundo é onde? É aos pés de quem? Do Salvador. Só Jesus pode dar paz. Jesus deu paz para Daniel. O rei jejuou. O rei não quis saber de música. O rei não comeu. Daniel também jejuou, porque não tinha. Os leões jejuaram, amém? Amém que os leões jejuaram, porque senão Daniel ia ser um sanduíche para os leões. Todo mundo jejuou. O rei jejuou porque estava angustiado, estava agoniado, estava desesperado, estava bravo. Daniel jejuou porque não tinha comida lá na cova dos leões. Os leões jejuaram por quê? Veja, acompanhe comigo. Os leões jejuaram. Verso 18. Verso 19. Verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi como? Com pressa para a cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel. Com voz triste disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, que tu o quê? Continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei e disse: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o quê? O seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado o que nele? Em mim, inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova dos leões. Nenhum dano se achou nele, porque crera em quem? Crera no seu Deus. Eu acho bonito, irmãos, o verso 22. Daniel disse o quê? O meu Deus. Ele não disse quem sabe um Deus, acho que um Deus, ou algum Deus. Ele disse o meu Deus. Enviou o quê? O seu anjo e fechou a boca dos leões. O pastor Mark Finney, pastor Zaço, né? Levou milhares a Jesus. No começo que ele começou a fazer o programa Está Escrito, o produtor do programa Está Escrito falou: Mark, e eu tenho a foto, inclusive era para ter mandado aqui para mostrar no telão, mas acabei esquecendo. Mark, nós queremos fazer o capítulo 6 de Daniel e queremos trazer um leão. Vai vir, tem um domador que domou um leão, e você vai vir por trás do leão assim e vai se ajoelhar. E eu tirei uma foto ali do pastor Mark Finney, é muito conhecido, né? A maioria conhece. Ele ajoelhado assim, passando a mão no leão. Ele falou que ele quase morreu. Saiu, veio, não era para passar pela frente do leão, e ele não passou, veio lá de trás para ilustrar como foi Daniel, e passou a mão ali no leão. Sabe por quê que aquele leão deixou? Porque ele tinha um domador. Sabe por quê que os leões não devoraram Daniel? Porque o anjo fechou a boca deles.
Verso 24: ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham causado dano, que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Façam um decreto, no verso 26, pelo qual em todo o meu domínio do meu reino os homens tremam e temam para quem? Perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus o quê? Que permanece por quanto tempo? Sempre. E o seu reino não é destruído, e o seu domínio não terá? Não tem fim. Ele livra, o que mais que ele faz? Salva. Ele salva, e o que mais que ele faz? Sinais e maravilhas. No céu e aonde? Na terra. Vocês acham que foi por acaso que Dario falou isso? Dario foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele fez um decreto para que todos os povos que pagavam, os reis que pagavam imposto para ele, as nações, porque eles tinham domínio do mundo antigo. De hoje em diante, eu, Dario, faço um decreto para que todos os povos do meu domínio, os povos que eu dominava, temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque o reino permanece para sempre, é o Deus vivo. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não tem fim. Olha que lindo esse verso 27. Ele é o quê? Ele livra, esse Deus salva, esse Deus faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Amém? Amém. O rei ficou completamente convencido que o Deus de Daniel tem poder para salvar, para livrar, que faz sinais, que tem um reino eterno. Você está convencido? O Espírito Santo já convenceu você que o reino de Deus é um reino eterno que não tem fim? Que Deus salva, que Deus livra? É um Deus vivo, e o rei diz assim: foi ele que livrou Daniel. Amém? Amém. Irmão Sebastião, eu fico imaginando você um dia no céu, transformado, eternizado, glorificado. Jesus, quando foi sepultado, ele foi sepultado cheio de hematomas, mas quando ele ressuscitou, como ele ressuscitou? Lindo, né? Glorioso, com marcas só nas mãos e nos pés, mas ressuscitou com um corpo glorioso, lindo, que tinha brilho. E assim você vai ser, irmão, você com sua família. Amém? Amém. Eu fico imaginando, irmão, você dentro da cidade santa, um dia ali conversando com sua companheira, talvez com algum amigo, talvez com o Fabiano, e de repente você escuta uma conversa ali perto, falando assim: Daniel, que loucura que eu fiz lá na terra, ter feito aquele decreto, cara, quase que eu matei você. E você se liga, você fala assim para as pessoas que estão com você: silêncio, silêncio, pessoal, vamos escutar. E aquela conversa continua, e uma voz bonita diz assim: Daniel, me perdoe por eu ter feito aquele decreto. Que besteira que eu fiz, Daniel, me iludiram, me enganaram. E você está lá dentro da cidade santa e você pensa: meu Deus, mas esse é o Dario que está falando. E você sai correndo e vai lá e chega, e ali está Daniel e o rei Dario. E o rei Dario: obrigado, Daniel, por você não ter deixado de orar, por você não ter se acovardado, não ter fechado as janelas da tua casa. E o irmão Sebastião chega correndo: Daniel, é você, Daniel, que o Miguel falou tanto lá no bairro Brasília. Prazer, meu nome é Sebastião. Sebastião vai estar glorificado, eternizado, num corpo de glória, com vestes santas, mais alva que a neve. E Daniel diz: sou eu mesmo, prazer, Sebastião. E aí Daniel olha para Sebastião e diz: Sebastião, meus parabéns por você ter resistido à tribulação, não ter se dobrado a cabeça. Diz assim: que testemunho você deu lá para o bairro Brasília, ficou firme até o final. E agora Daniel diz: eu quero te apresentar um grande amigo. E diz: Dario, vem cá. Sebastião, Dario, esse é Sebastião. E você diz: prazer, rei Dario.
Eu amei, eu achei linda a tua história, você evangelizou milhares, né, Dario? Aí Dario diz para você assim, o que eu ia fazer depois daquele testemunho de Daniel não morrendo lá na cova dos leões? A não ser evangelizar. Você sabia que quem tem um encontro com Jesus é levado a evangelizar as pessoas? Vocês lembram aquela mulher que ela tinha 5 maridos e estava no 6º marido já, e não era dela, e que ela se encontrou num poço com Jesus? Ela foi num horário que não tinha ninguém, porque ela tinha vergonha da vida que ela levava, e lembram que ela se encontrou com Jesus na beira de um poço, e ela se apaixonou por Jesus, e ela se entregou a Jesus, e ela saiu correndo, e Jesus pediu para ela trazer uma pessoa. Lembram quantas pessoas ela trouxe? Ela trouxe o bairro, amém? As pessoas que têm um encontro com Jesus são levadas a evangelizar. E agora Dario diz assim, eu não tinha outra coisa a fazer, a não ser escrever carta para os povos, para temer e tremer diante do Deus desse homem aí que não se ajoelhou, que não deixou de se ajoelhar. E agora então, Dario diz, obrigado, Daniel, por você ter ficado firme. Amém? Aí você escuta uma voz, irmão Sebastião, que diz assim, meu filho. Como que Jesus dizia para Daniel quando ele estava orando? Vocês lembram? Vocês lembram, Fabiano? Quando vinha o anjo, falava, Daniel, você é um homem muito amado. E agora chega Jesus e diz, Sebastião, Daniel, Dario, vocês são muito amados por mim. Eu derramei o sangue por vocês. Obrigado, Dario. Jesus diz para Dario, obrigado, Dario, você sendo um rei tão grande que tinha domínio dos povos, por ter dado a tua vida para mim. Diz Daniel, você é muito amado. Obrigado por ter dado a tua vida, entregado totalmente a tua vida para salvar com o teu testemunho, Dario. E olha para você, Jesus olha para você, irmão Sebastião, e diz, Sebastião, obrigado por ter entregado a tua vida e permanecido fiel no bairro Brasília até o fim. Amém? Amém? Vamos cantar então. Se você é agradecido por esse sacrifício tão grande. O meu irmão que vai se batizar, ele tem uma deficiência. Eu pregava para ele quando ele era muito jovem. Ele era muito bom de bola. E ele gostava muito de tomar. Ele falou assim, Miguel, quando Jesus estiver voltando, eu quero tomar um gole, porque eu não vou sentir medo. E ele continuou naquela vida. Se você está praticando o pecado, eu não sei da vida de ninguém que está aqui, abandone, em nome de Jesus e pelo sangue que Jesus derramou na cruz, porque o pecado ele destrói, ele é enganoso. O meu irmão continuou tomando. Eu estudei a Bíblia com ele, e ele não tomou a decisão. Agora ele vai se batizar. Depois de alguns anos, ele tomou tanto, ele se aprofundou tanto, se viciou tanto, que deu um AVC, ele perdeu o domínio de um lado. E agora, de tanto falar para ele, de tanto orar com ele, ele falou, Miguel, eu quero me batizar. Eu creio que Jesus vai voltar logo, eu quero me batizar agora, na primavera, em setembro. Agradeça a Deus por você estar aqui, por estar com saúde. E sabe o que ele me falou esses dias? Falou, como que pode, Miguel? Jesus morreu há 2000 anos e a morte dele parece que esse sacrifício vai aumentando. Sabe por quê? Porque ele não foi, ele é o teu, o meu Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esses dias, esse meu irmão que vai se batizar, um pouco antes de eu tomar a decisão, ele estava triste, porque um lado dele paralisou inteiro. E eu dou banho nele, tem uma dificuldade tremenda. E esse dia antes de eu tomar a decisão, ele estava triste. E ele foi deitar e falou, Senhor, por que o Senhor não me mata? Por que eu tenho essa vida? Se o Senhor quer bem eu, se o Senhor me ama, me dê um sonho, me fala alguma coisa. Sabe o que ele sonhou? No sonho ele viu Jesus. Jesus deu um sonho para ele. E ele via nesse sonho Jesus apanhando com chicote, ele via. E ele escutava até o barulho das chicotadas que Jesus levava. E depois disso ele tomou a decisão, amém? Como quem dizia, veja o que eu passei por você. Veja, ele se lamentando de ter um lado paralisado. Jesus mostrou para ele num sonho as chibatadas que ele levou. Ele se acordou assustado, tremendo, e falou, Miguel,
eu tive um sonho aterrorizador. Eu falei, o que é? Ele falou assim, eu sonhei com Jesus sofrendo a chicotada, e eu queria ir atender ele, eu não podia, eu não conseguia. Eu escutava até o barulho do chicote batendo em Jesus. Em setembro é mais das águas. Amém? Eu espero que Jesus dê poder para você e para mim. Que você que está aqui nessa manhã, se não entregou a tua vida totalmente a Jesus, entregue para você poder conhecer Dario, conhecer Daniel, estar junto com o irmão Sebastião e com a família dele, e para poder conhecer Jesus e dizer: Jesus, obrigado. É o hino que nós vamos cantar agora. Cante com alegria, com fé, com força do teu coração, agradecido, dizendo: obrigado por dar-me para Jesus.